A polícia ouviu hoje à tarde o dono da construtora do prédio que desabou no último sábado em Pernambués. Na chegada à delegacia, outro homem se passou pelo empresário para tentar despistar a imprensa. O advogado chegou acompanhado de uma pessoa que, ao ser perguntada se era dono da construtora, disse que sim, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas. Pode dar uma palavra com a gente? Rapaz, quero falar com o delegado. Só depois foi descoberto que o verdadeiro proprietário da empresa já estava dentro da sala do delegado. O empresário Silvio Lima, dono da construtora Marques e Lima, chegou 2 horas depois do previsto. O irmão dele, Everaldo Lima, também se apresentou. Ele deve ser ouvido ainda hoje pelo delegado, só que ele não quis falar com a imprensa. Everaldo, você tem aí no CREA, você está regido. Vou segurar ele. Ainda como parte do inquérito policial, será ouvida a mulher de Silvio, Cristiane Marques, na segunda-feira. O edifício Guaratinga desabou no último sábado. Caiu em cima de uma casa. 2 crianças foram salvas com vida. A mãe delas, um jovem de 20 anos, e o segurança do prédio morreram no local. E a polícia prendeu hoje um homem que se passava por engenheiro civil em Salvador. Ele disse que conhecia o dono da construtora responsável pelo prédio que desabou em Pernambués. O falso engenheiro dizia ser funcionário da prefeitura e cobrava das vítimas para resolver supostas irregularidades. Luiz Carlos Dias agia principalmente em bairros populares de Salvador. Segundo a polícia, ele se apresentava como engenheiro civil e fiscal de obras da prefeitura. Dizia às vítimas que a construção estava com irregularidades e oferecia seus serviços em troca de dinheiro. Ele pegava uma casa, digamos, em construção, e aí ele verificava se o IPTU estava ou não atrasado e cobrava da pessoa. A pessoa geralmente dava o dinheiro a ele. Ele efetivamente pagava, não sabe se com autenticação falsa ou verdadeira. O fato é que ele trazia a autenticação do IPTU e aí cobrava pelos serviços dele de engenheiro civil. A polícia chegou ao acusado depois que 2 vítimas fizeram denúncia. Luiz Carlos foi preso no bairro de Plataforma. Na casa dele foram encontradas carteiras falsificadas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, carimbos, plantas e projetos de construções que teriam sido feitos por ele. Além de aplicar golpes para tirar dinheiro das vítimas, o falso engenheiro também chegou a ser contratado várias vezes por construtoras, inclusive com carteira assinada. Nas carteiras de trabalho apreendidas, registros das contratações. A primeira admissão teria sido no ano de 1988. A polícia acredita que desde essa data, ou seja, há mais de 20 anos, ele agia ilegalmente. Seja antigo, eu já entendi, já tem anos já parei. Na casa do acusado também foi encontrada esta planta de um prédio no bairro de Pernambués. A suspeita é de que seja do imóvel de 7 andares que desabou no último sábado. A polícia ainda não sabe se o falso engenheiro tem alguma relação com o acidente. Luiz Carlos Dias será ouvido ainda hoje pelo delegado que investiga o caso do desabamento do prédio em Pernambués. O filho do dono e o funcionário de uma fazenda que foram sequestrados conseguiram ser resgatados pela polícia no município de Mata de São João. Os reféns ficaram sob a mira de revólveres num cativeiro na mata fechada. Os sequestradores exigiam R$30 mil para libertar as vítimas. Ao perceberem que estavam sendo seguidos pela polícia, os bandidos fugiram sem o dinheiro do resgate. Adenilton Cristóvão Santos e Antônio Anjo dos Santos foram presos. Outros 2 sequestradores estão sendo procurados pela polícia. Um traficante foi baleado no bairro da Liberdade, em Salvador. O autor dos disparos tentava vingar a morte do irmão, que era usuário de drogas. Adriano Souza foi preso em flagrante, acusado de tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, ele, com a ajuda de um amigo, queria vingar a morte do irmão, Arivaldo Alves Santos Filho, assassinado no último dia 28 de março. O irmão seria usuário de drogas e esse Danilo seria possível traficante envolvido com o tráfico de drogas. De acordo com testemunhas, Adriano foi até a Rua do Céu, no bairro da Liberdade, acompanhado de um amigo conhecido como Gilberto. Lá, os 2 encontraram Danilo e efetuaram diversos disparos contra a vítima.
Danilo conseguiu escapar da morte, mas está internado aqui no Hospital Ernesto Simões. A vítima levou pelo menos 6 tiros e já passou por uma cirurgia. Segundo os médicos, o estado dele ainda é grave. Uma briga entre estudantes de uma escola de Salvador virou caso de polícia. A mãe do aluno denunciou o colégio por omissão e disse que o filho foi vítima de bullying, um tipo de perseguição. A direção da escola contesta e afirma ter tomado todas as providências. Há alguns meses, Carla começou a perceber uma mudança de comportamento no filho de 12 anos. Ele brincava de PlayStation 3, hoje ele prefere empurrar carrinho. Ele lia livros, assistia filmes de Harry Potter, comentava comigo, ele hoje prefere brincar de cartinhas. A mudança de comportamento, segundo Carla, foi percebida depois que o filho começou a sofrer bullying dentro da escola. De acordo com a advogada, desde o início do ano, o garoto passou a ser agredido moralmente por um colega. Para piorar a situação, no mês passado, ele teria sido agredido fisicamente pelo mesmo aluno. O garoto estuda nesta escola particular no bairro do Itaigara, em Salvador. Carla conta que o filho foi agredido pelo colega dentro da sala de aula, na frente do professor, e acusa a direção da escola de omissão. A escola foi omissa porque me informou a diretora que iria ter 2 dias de suspensão. E o menino veio, normalmente respondeu a todas as chamadas, fez a aula de educação física, que é a última, fez a prova e o André disse que ficou apavorado e não fez a prova direito. A escola se defende. De acordo com a diretora pedagógica, a instituição combate todo tipo de violência dentro do colégio. Ela afirma ainda que todas as medidas educativas foram tomadas. Ele foi suspenso um dia, os pais compareceram e dentro das normas da escola e dentro do que eu presencio, da minha experiência, está tudo muito bem tranquilo. Estão convivendo em sala de aula muito tranquilo, não há problema nenhum. O caso foi parar na delegacia. Vão ser chamadas as partes para serem ouvidas, E se forem citados nomes de pessoas que presenciaram o fato, também vão ser chamadas. E depois a diretora da escola, o diretor, para também informar sobre a situação desses adolescentes na escola, se eles têm conhecimento, se tomaram alguma providência, o que está sendo feito. O bullying é um problema que tem preocupado os especialistas. Os atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, podem trazer sérios problemas ao indivíduo. Mas a delegada alerta que é preciso saber identificar o que é exatamente bullying. Uma agressão entre colegas é diferente do bullying. O bullying é uma coisa constante, permanente, que sempre está ocorrendo, direcionada àquela pessoa. Então tem que definir para saber qual é a real situação. Uma última informação pelo Campeonato Brasileiro. Vitória vai perdendo em casa por 2-0 para o Goiás. O Bahia Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. Obrigado pela companhia. Até amanhã.